A indústria automotiva fluminense se destaca no cenário econômico do estado. Com 4 fábricas de veículos instaladas, o Rio de Janeiro já pode ser considerado o segundo maior polo automotivo do país. Cada nova unidade que entra em operação é garantia de obras, de infraestrutura e centenas de novos empregos para a região onde ela se instala. Graças a esse setor, a indústria fluminense teve crescimento maior do que a média nacional este ano. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a cadeia produtiva da indústria automobilística fluminense, estão aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Júlio Bueno, e o Henrique Carneiro, presidente do Sindicato da Indústria Metalmecânica do Médio Paraíba. A produção automotiva está distribuída em diferentes áreas do estado. Na cidade do Rio de Janeiro, a Renault-Nissan fez uma parceria com o governo do estado, Prefeitura, Petrobras Distribuidora, Light Ampla, para produzir carros elétricos, que vão circular como táxi pela cidade. O investimento gira em torno de 500 milhões de reais. A coreana Hyundai, instalada em Itatiaia, investiu 150 milhões e já começou a operar. A meta é chegar a produzir 5.000 máquinas para construção pesada por ano. A previsão é que sejam gerados 1.500 empregos. O pessoal está sendo preparado no próprio centro de treinamento de mão de obra da fábrica. Qual a importância para a economia do estado do Rio de Janeiro ser o segundo maior parque automotivo do país? Significa muito, né? Porque o Rio tem, do ponto de vista estratégico, um desafio importante, que é ir além do petróleo, né? E a indústria automobilística, ela permite o encadeamento. Ela é um importante motor da indústria de transformação e, portanto, a atração de investimento nos permite, de alguma maneira, diversificar de forma importante, significativa, né, a indústria e, portanto, a economia do Rio de Janeiro. A gente já conseguiu, então, criar essa cadeia de fornecedores? A cadeia de fornecedores ela está vindo, né? Na verdade, hoje, o número que se tem é que há implantação no Rio de Janeiro de fornecedores, cerca de 2 bilhões de reais, né, de fornecedores vindo. Então, mas nós temos, isso aqui é importante, um tamanho mínimo que permite a atração de fornecedores. É só entender que na primeira fase da indústria automotiva, nós não tínhamos esse tamanho crítico, né? Agora temos. E isso permite que a gente encadeie. E como está a formação do pessoal para trabalhar nesse mercado? Bom, a formação está indo também, tentando acompanhar esse crescimento. É claro que ela tem um tempo maior, porque a previsão de uma formação de um engenheiro leva 5 anos, mais a sua especialização, mas as universidades locais têm se dedicado já em colocar cursos à disposição da sociedade. Em termos de dinamização da região sul-fluminense, esses novos investimentos estão trazendo de fato uma mudança na região? Isso aí não há a mínima dúvida. Na verdade, o sul-fluminense ele vem crescendo na medida que o Estado vem colocando as condições para que empresas desse porte façam o seu desenvolvimento. Não há dúvida nenhuma, como o secretário disse, que a indústria automotiva ela é uma encadeadora, tanto na contratação de pessoas com elevado salário, que vão trazer para toda a sociedade uma distribuição de renda, como também na criação de emprego. Em termos de encadeamento, a gente está falando um pouco da metalmecânica, mas existem outras indústrias ali no sul fluminense também. Elas geram também pessoal para a indústria automobilística? Há essa troca, esse intercâmbio de pessoal? O intercâmbio ele é natural. Na verdade, a indústria automotiva é uma indústria de alta contratação. Ela realmente, quando ela chega numa região, ela busca os melhores funcionários. Realmente ela é muito atrativa em termos de benefício, de ganho de salário e realmente ela consegue trazer sinergia de outras indústrias também. Claramente a indústria metalmecânica tem funcionários e qualificações muito próximas à qualificação do automotivo, o que faz com que essa troca, né, aconteça muito mais forte dentro do metal mecânico. Secretário, com esses investimentos, com esses incentivos, como é que fica a arrecadação de ICMS no Estado? Crescente, crescente. Evidentemente que a arrecadação de ICMS, ela teve um problema esse ano por causa da questão da eletricidade, né? A desoneração da eletricidade implicou numa redução da arrecadação de ICMS, enfim. Mas ainda assim, a arrecadação no Rio de Janeiro cresce. E certamente a indústria de transformação, que tem crescido mais do que a média nacional, é um dos responsáveis pela manutenção
né, do crescimento da arrecadação aqui no Rio de Janeiro. Permite que a gente tenha uma alternativa aí para os próximos anos para a questão dos royalties, por exemplo? Realmente os royalties representam uma parte muito importante do nosso orçamento, né? Na verdade, mas é muito menos do que a arrecadação de ICMS. Mas é muito importante do ponto de vista do investimento que o Estado precisa fazer. Mas evidentemente que a redução, de alguma maneira, de forma relativa, os royalties representando uma menor parcela, é saudável para a economia do Rio. O que a gente tem naquela região sul-fluminense de infraestrutura colocada que permite, que viabiliza tantos investimentos acontecendo nessa região e o crescimento da indústria automobilística lá? Em primeiro lugar, aquela região está no meio da principal rodovia do Rio de Janeiro, que é a Presidente Dutra, unindo os dois maiores mercados brasileiros, Rio e São Paulo. Então, essa é uma vantagem muito grande, né? Em segundo lugar, o Rio de Janeiro se torna atrativo pelo pacote de coisas, né? Quer dizer, além de ter a Dutra, você tem gás natural, você tem uma importante rede de eletricidade, né, que precisa melhorar no sul fluminense, né? Essa é uma questão importante, mas que, enfim, está lá, né? Temos infraestrutura, quer dizer, temos gente capacitada, há incentivos do Estado relevantes para a atração das empresas. Então, esse conjunto de coisas é que faz com que o sul fluminense seja tão atraente, né? Seja tão atraente. Quer dizer, na verdade, no sul fluminense tem a Nissan vindo, a Hyundai acabou de implantar sua fábrica, a indústria de cobre está indo para o sul fluminense. Então, tem um conjunto de coisas que fazem o sul fluminense realmente um lugar muito importante nesse momento do ponto de vista econômico. E como está a questão da inovação? A gente fala, são indústrias montadoras, tem pouco de transferência de tecnologia, mas há um potencial muito grande de começar a fornecer também tecnologia para essa indústria. Como isso está ocorrendo lá na região? Bom, na verdade ainda está na base. Há diversos desenvolvimentos sendo encadeados na nossa região, muitos realizados pelas universidades, pela UERJ, pela UF, mas algumas outras vertentes têm sido desenvolvidas através diretamente das próprias montadoras, que há 2 anos atrás começaram um movimento de inovação. A busca, obviamente, é de tentar criar itens nacionalizados que possam suprir as montadoras e os seus veículos de forma a agregar valor na nossa região. Também é importante lembrar que o programa do governo federal, o Inova Alto, ele é também importantíssimo do ponto de vista de provocar as montadoras a formar gente e tecnologia no Brasil, tá certo? Então isso também tem um impacto relevante. Só lembrar, a Nissan também já anunciou um centro de pesquisa extremamente importante aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, então o movimento do governo federal também possibilita alavancar, né, investimentos em inovação que certamente serão muito importantes para o Brasil. Beneficiam todo o Estado. E dentro dessa linha do governo federal, alguns professores, né, estão já montando uma cooperativa, que é o Parque Rio Sul Tech, cujo objetivo é exatamente dar condições às universidades de prestar serviço tecnológico às indústrias locais. É um movimento muito interessante que a universidade sai na frente. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A renovação da frota de caminhões está sendo considerada um grande incentivo para o crescimento industrial do Estado. Nossa reportagem conversou com Nélio Botelho, presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro. Vamos ver o que ele disse. É um programa inteligentemente elaborado, porque geralmente todo programa que se institui, ele costuma beneficiar quase todo mundo, mas sempre sai alguém perdendo. E neste caso, todos ganham. Eu diria que a forma com que foi elaborado, isso caracteriza o Estado do Rio de Janeiro partindo na frente, mostra exatamente o potencial da organização econômica do Estado, vai dar uma ênfase muito grande ao Estado, muito particularmente no município de Resende e adjacências, como é o caso de Porto Real, Coatis, Barra Mansa, né? Além de dar crédito praticamente a todo mundo, porque a própria operação garante
digamos assim, a operação, quer dizer, a alienação do veículo, o seguro que se faz em cima, os juros extremamente baixos, o preço do veículo, que é reduzido bastante, porque serão exatamente 17% de desconto na tabela do veículo, que serão 12 mil do ICMS e mais 5% do IPI. E além do mais, o veículo velho que estará saindo de circulação será adquirido pelo próprio Estado ou pela oficina de reciclagem que estará sendo criada no Estado. E será avaliado esse bem velho, esse bem antigo, acima do seu preço normal de mercado. 10% acima do seu preço de mercado, que exatamente vai gerar um bônus que vai dar direito ao caminhoneiro de adquirir o seu veículo novo, dando como entrada esse bônus que ele vai receber da entrega do seu veículo velho. Quer dizer, é uma verdadeira renovação de frota. Isso foi um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Como está o encadeamento desse processo? O projeto está sendo regulamentado pelo governo do Estado. No lançamento do regulamento haverá já uma ação importante no sentido de caminhões serem adquiridos dentro do projeto, o que implica, né, no sucateamento de caminhões. Portanto, está andando. E quais são as vantagens para o Estado de fazer um programa como esse, de renovação de frota? É reduzir o tempo médio de vida dos caminhões. Na verdade, a vantagem é a redução das emissões, porque os caminhões novos certamente emitem muito menos do que os outros. Segundo, a melhoria do trânsito, né, porque os caminhões enguiçam com muito mais frequência. Terceiro, de alguma maneira, um impulso industrial, porque é necessário que os caminhões sejam adquiridos em fábricas no Rio de Janeiro. Então, esse conjunto de coisas é que levou o governador Sérgio Cabral a propor, e sendo aprovado na Assembleia Legislativa, um projeto que tira caminhão antigo, financia caminhão novo e, portanto, alavanca a economia, melhorando o meio ambiente, tá certo? Melhorando o trânsito. Esse projeto ele é para os caminhões do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, a ideia é que se torne um exemplo aí para o resto do país. São caminhões licenciados no Estado do Rio de Janeiro. O senhor tem ideia de quantos são? Não tenho nesse momento ideia. O que eu tenho ideia é que nos próximos 5 anos nós tenhamos em torno de 35 mil caminhões sendo tirados, caminhões antigos sendo tirados, da sua vida, né? Melhorando e renovando a frota de maneira a que a gente caia de 20 anos para 14 anos o tempo médio de vida da frota dos caminhões do Rio de Janeiro. E como o senhor mesmo disse, acaba dinamizando também a produção que está aqui sediada no Rio de Janeiro. O Estado abre mão em prol da sociedade, porque ele está abrindo mão de ICMS, está abrindo mão de arrecadação, mas isso vai ser muito bom para todos, porque na verdade um caminhão novo vai trazer mais competitividade ao sistema logístico, o que pode não apenas baratear, mas na verdade deixar de ter reajustes no médio prazo. E isso traz competitividade. A indústria do Rio de Janeiro pode ter um pouco mais de competitividade frente aos outros estados da federação. É um pequeno detalhe, mas que vai fazer uma diferença. O tempo médio pode cair, o tempo de custeio de serviços de manutenção vão propiciar ao sistema de transporte e reverter isso em prol da indústria local. As indústrias incentivadas têm compromisso de comprar insumos de produtores locais. O projeto da Secretaria diz que as compras devem ser feitas no Estado, o que vai servir para fazer a ponte entre as indústrias e os fornecedores locais. Mas, secretário, o Rio de Janeiro tem capacidade de atender essa demanda? Na verdade, a indústria do Rio já tem chamado, né, e atraído os fornecedores da indústria automotiva. Então, são duas coisas. Quer dizer, já tem uma base instalada, que está começando a se instalar, que não existia, é importante dizer, há 4, 5 anos atrás. Os incentivos tributários, eles prevêem que as compras sejam feitas no Rio de Janeiro, porque senão a empresa é penalizada tributariamente. Na verdade, o secretário também já disse que é a questão da massa crítica. Né? Realmente, com o crescimento e a vinda de novas grandes empresas, dá a capacidade que uma massa crítica de fornecedores possa vir se instalar aqui. Agora já se justifica você ter indústrias do plástico
com altos investimentos em equipamentos, indústrias de fundição que carecem de altos investimentos também aqui no estado do Rio de Janeiro. E isso vai ao encadeamento. Obviamente, a indústria que era da região, ela não está preparada para o setor automotivo diretamente, mas ela está preparada ao subfornecimento, ao fornecimento de terceira e de quarta escala. E as cidades estão mudando? Porque a atração de pessoal que tem que ter formação de terceiro grau, etc., você começa a também aumentar o nível de renda da população. Exatamente. Isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo. Procura por curso de qualificação e esse movimento todo já está acontecendo. Agora, muitos desses... procura, se você me permitir, por locais para morar, né, como Alphaville, tem sido uma prática, né, Alphaville vendeu rapidamente no sul fluminense, mostrando a mudança do perfil de renda. Né? A maior parte desses investimentos vão se concretizar em 2015, 2014, enfim, para frente. Como é que a gente trabalha essa expectativa com a economia andando não tão bem como está nesse momento? O Rio de Janeiro não é uma ilha, quer dizer, a economia do Rio é dependente da economia do Brasil, da macroeconomia, da taxa de juros, da política fiscal, isso não tem muito jeito. Por outro lado, as matérias dos últimos tempos dos jornais vêm mostrando o crescimento da indústria do Rio em níveis muito maiores do que no Brasil, né? Nós continuamos sendo um atrator de investimentos muito importante. A gente tem a indústria do petróleo, que continua sendo muito atraente. Na indústria automobilística, nós temos sido muito exitosos na atração da indústria automobilística. A indústria, também é importante dizer, de biofármacos, que também é uma indústria importante, o mercado brasileiro é muito grande. Quer dizer, enquanto a indústria automotiva não complementa os seus investimentos, nós temos atuado em outros campos, né? De maneira a que a gente continue sendo o principal local de investimentos do Brasil, como temos sido. A gente continua a conversar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são o secretário Júlio Bueno e Henrique Carneiro, que é presidente do Sindicato da Indústria Metal-Mecânica no MED Paraíba. A gente falou dos investimentos para a frota de caminhões. Existe alguma incentivo para a renovação de frota dos ônibus, já que a gente tem a Ciferal e a Neobus também prometendo fazer investimentos? Não, ainda não. O governador Sérgio Cabral foi absolutamente ousado, né, no sentido da desoneração da frota de caminhões. Nós precisamos experimentar isso, né, para aí depois tentar voos maiores, né? Mas a ideia é realmente entender o que vai acontecer com o programa de caminhões em primeiro lugar. E aí depois seguir para as outras. A gente já falou nos 2 blocos anteriores sobre mão de obra. Existe algum trabalho feito pelo governo do estado, especificamente, para induzir o desenvolvimento e o trabalho também das universidades naquela região? Existe, o Henrique até pode me ajudar, a UERJ, né? Ela tem feito um trabalho importante, abrindo vagas. A Firjan também, com o pessoal do... A Firjan com o Senai. E a Firjan, ela sempre faz conosco uma parceria na implantação das montadoras. A UERJ está fazendo um investimento, anunciou a criação de 400 vagas de engenheiro para os próximos anos, e isso faz com que a região consiga vir a dar subsistência a essa dinâmica da região, que carece, obviamente, de pessoal qualificado. E a Firjan, obviamente, vem realmente colocando muito recurso, dando base ao governo do estado nas promessas de qualificação, mas sem dúvida também para outros setores, como gráfico, panificação. Realmente a Firjan entendeu que o sul fluminense é uma região em crescimento e tem colocado recurso. E precisa ter serviços também à altura, né? Não, a qualificação ela sobe para todos os lados. Na verdade, a dinâmica hoje, como eu disse, não tem mais volta. O sul fluminense está em crescimento e essa roda vai para frente. E nós vamos todos ter um bom sucesso com isso. E todos os parceiros querem estar junto àquela região de crescimento. Uma das coisas mais interessantes da economia do Rio de Janeiro, nesse momento, é o efeito desconcentrador. A indústria do sul fluminense talvez seja o melhor exemplo, porque ela é perene, né? Quer dizer, a indústria de transformação que está sendo implantada na região, ela é perene, que tem várias vertentes e várias repercussões. A questão da mão de obra,
né? A questão de subfornecedores encadeando, a necessidade de infraestrutura gera problema também, é claro, o crescimento, tem as dores do crescimento, né? Mas eu também acho, sinceramente, que nós estamos discutindo alguma coisa de longo curso. E justamente também mudando um pouco a perspectiva do Rio de Janeiro, da cidade, a ser o principal empregador. A gente tem o Comperj, o Sul Fluminense crescendo, então a gente vai deslocando também população para atuar e trabalhar e morar nesses lugares. O Porto do Açu, Macaé, né, como centro da indústria do petróleo, Três Rios sendo um centro importante, muito obrigado, Henrique. Angra dos Reis, tá certo? Com a região de Itaguaí. Então nós temos uma desconcentração espetacular acontecendo na economia do Rio de Janeiro. Que exige também que a gente tenha mão de obra. É sempre o grande gargalo da... Mão de obra é um gargalo, mas é um gargalo que vai se suprindo com o crescimento. E é um bom problema, né? É um bom problema. Com certeza, é melhor do que não ter emprego. Nossa, é um bom problema. A gente também queria, a cidade do Rio de Janeiro, atraindo o polo tecnológico, vários centros de pesquisa, quer dizer, é um momento muito pródigo da economia do Rio de Janeiro. O que é importante dizer é que ainda não se reflete completamente nos indicadores, porque o investimento ele é portador de futuro. Daqui a 5, 10 anos, nós vamos ver isso mostrando índices, tá certo? Certamente melhorando a desigualdade, os indicadores sociais, as receitas correntes líquidas dos municípios. Isso leva um tempo, porque, de novo, o investimento é portador de futuro, né? O presente ainda representa muito o passado que tivemos. E como a gente faz para tornar esse crescimento sustentável? Que é uma preocupação, é portador de futuro e a gente sabe que o futuro também é incerto de todas as formas. Mas como é que a gente faz com que a infraestrutura consiga andar junto, que todos os fatores se reúnem para a gente ter também as felicidades do crescimento, né? E não só as dores. Você me desculpe, eu vou pegar minha mãe. Minha mãe dizia uma frase que eu gosto muito, assim, quer dizer, cada povo tem o governo que merece, né? Acho que a área pública ela é responsável para dar sustentabilidade, dando um ambiente de negócios adequado, portanto gerando investimentos e também estabelecendo uma infraestrutura, né, que seja compatível com as necessidades de crescimento. Mas, de novo, né, não tem jeito, votar é a melhor solução para dar sustentabilidade. Realmente, o que vai fazer as coisas acontecerem é a vontade pública, que está dentro do Estado e está na sociedade. Não há dúvida que se governos forem tão dinâmicos como esse que está, conseguirem dar essa velocidade, a sociedade fluminense vai estar sempre em bons caminhos. Possibilidade de gerir melhor, né? Gerir a máquina pública, esse é o grande demanda. A área pública ela é fundamental. Só para a gente lembrar, no Brasil, a área pública, sem levar em conta as estatais, representa 40% do PIB brasileiro, 36% de imposto que a gente paga, mas 3% de déficit nominal, então mais ou menos 40%. Fora a Petrobras, a área pública brasileira, ela é muito importante. Mais ainda, ela é importante para dar um ambiente de negócios, né? Então, para que a gente se torne autossustentável e tenha perspectiva de futuro e tal, é importante que a área pública seja competente. Queria lembrar que nós estamos aqui discutindo nesse programa, graças a Deus, né, as dores do crescimento, né? Tempos atrás a gente discutia, né, a estagnação e a decadência do Rio de Janeiro. Então, mudaram-se as perspectivas e as expectativas. E sempre com problema, porque o problema faz parte do desenvolvimento humano, né? Com certeza, e a expectativa agora é de futuro. A gente está falando não mais de passado, de coisas que a gente tinha que resgatar. É andar para frente e continuar mudando. Para o bem. Todos nós. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigado, secretário. Obrigada, Henrique. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!